Pessoal, mais um episódio do nosso podcast Paula Zanelli, em que a gente traz muito conteúdo importante e informação verídica e verdadeira para que a gente consiga difundir o mais, com o maior alcance que a gente puder sobre conteúdos relevantes do mundo digital, mas principalmente de áreas específicas que vocês gostam de saber e que sempre vêm me pedir. E hoje nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que o senhor Ítalo Normandi, que é consultor de negócios do Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial, o IDHE, e é um estudioso em programação e neurolinguística, PNL. Ele é especialista com trainer, é isso mesmo? É, trainer. Em PNL, especialista, aí você vai ter que falar, diga aí. PNL? Não. Practitioner. Em PNL. Praticante. Practitioner, que é mais bonito, né? Practitioner. E ele vai explicar pra gente depois um pouco o que é isso. Mas, Ítalo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, ao Paula. podcast. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Teremos. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui representando o IDHE, e vamos bater um papo sobre PNL. Vamos lá. Ítalo, primeiro, quem é o Ítalo? Se apresente pra gente, por favor. Ítalo Normandi, sou advogado, especialista na área de direito empresarial e gestão de negócios, e atuo há mais de 12 anos nesse segmento. De 10 anos para cá, essa área de desenvolvimento humano me agradou bastante, e desde então vim estudando todo santo dia praticamente sobre esse assunto. Então, é uma área que me apetece, que eu amo, que eu adoro. Agora sim, sem os títulos, quem é o Ítalo pelo Ítalo? Eita, pergunta difícil. Ítalo pelo Ítalo é um rapaz. Isso não está no roteiro, mas eu vou falar. Tem coisa, né? Tem gente que diz assim, Ítalo é pai, Ítalo pelo Ítalo é uma pessoa praticamente sem problemas. O Ítalo, quero sua vida. Soluções. Quero sua vida. Pai, esposo, empresário, advogado, um cara amante pela vida, amante da vida, e que gosta do conhecimento, de tudo que você imaginar, e de todas as áreas. Perfeito. Algumas eu me aprofundo, outras eu prefiro conhecer até para poder discutir nas rodadas de negócio e networks. Muito bom, excelente. Assim, é muito bom saber que as pessoas gostam do conhecimento. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas detêm conhecimento raso, como a gente costuma dizer, né? E aí vou puxar para o meu lado, para a parte de rede social, dizer assim que, infelizmente, a gente vê muito conteúdo nas redes sociais que é conteúdo por conteúdo, que as pessoas estão ali cumprindo um papel, sem de fato passar uma informação, né, que não agrega nada na vida das pessoas. E não é o seu caso. Não. Se não for para contribuir, não me chame. Conta pra gente, então, o que é o PNL, Ítalo. Olha, PNL nada mais é do que uma metodologia robusta. Hoje em dia, eu vou contar o conceito da quarta geração, que é a quarta geração que hoje a PNL está trabalhando. É uma metodologia robusta que desenvolve e estuda a experiência humana. Ponto. Se eu puder resumir, é isso. Agora, PNL, programação neurolinguística. Programação vem das informações e códigos de um computador normal. É só para explicar, bem rasa, que é a programação da mente, que a mente ela pode ser reprogramável. Neuro é a parte justamente a interna, onde processa as informações e as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, e a linguística é como ela sai, como ela se propaga, seja na linguagem verbal ou na linguagem não verbal. Se eu puder resumir, é isso. Certo. E aí a gente tem esses dois termos que nós utilizamos na sua apresentação, né, que é o practitioner. Se você puder explicar para a gente o que ele é, já que você é especialista, certificado em trainer, em PNL Practitioner,
O que é que isso quer dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Toda pessoa que é especialista em Practitioner em PNL deve fazer Practitioner primeiro, que nada mais é do que o curso básico, que dá em torno de 8, tem escolas que são 8 dias, tem escolas que são 10 dias em imersão intensiva. E o trainer é justamente a possibilidade de você capacitar outras pessoas em PNL. Então, eu sou capacitado em criar oportunidades de PNL para grandes empresas, corporações, como também ensinar PNL para algumas, não como na escola de PNL em si, mas introduzindo o assunto PNL no mundo corporativo. Se eu quisesse contratar o Ítalo para me ensinar PNL como pessoa física, é possível? É possível. É possível. Assim, eu sou capacitado para isso. Certo. Eu sou capacitado para isso. Agora, eu não tenho uma escola de PNL. Não, certo. Mas o Ítalo Fui consegue capacitado, exatamente. Também um treinamento imersivo e intensivo de 7 a 8 dias. Todos os treinamentos de PNL são altamente imersivos. Então, são longos porque os assuntos são muito densos. Trabalha muita parte emocional, muita parte de estrutura linguística, muita parte de lógica, de estrutura. Tudo que você imaginar é aprendido, existe um aprendizado sequencial nesse período desses 8 dias. E é muito imersivo, então é muito transformador. Então, por isso que leva uma carga horária muito elevada. E isso capacita a gente também para ensinar. Como consultor do IDHE, vocês levam isso para dentro das empresas. Exatamente, para dentro das empresas. Tanto na parte de consultoria como na parte de treinamento. Perfeito. E aí você falou uma coisa que é a parte emocional dentro desse treinamento, né? E hoje a gente vive, do ponto de vista empresarial, as empresas, na maior parte delas, elas querem aumentar seu lucro. Sim, né? Sim. Lógico que para aumentar o lucro das empresas é preciso passar por determinados processos, né? E aí, quando a gente fala na parte emocional, a gente está falando de seres humanos. Sim. Né? E diferente de uma máquina, os seres humanos têm emoções. Ah, Paula, mas os robôs, eles podem ter emoções. Bem, eu não quero entrar aqui nesse mérito. O que eu quero dizer é que nós, seres humanos, temos emoções e demonstramos isso através da comunicação verbal e não verbal. Sim. Como você falou. Se você pudesse citar como exemplo aqui como o IDHE trabalha, como vocês aplicam isso na prática, né? Essa parte desse treinamento nas empresas seria excelente. Sim, acho que tiraria dúvida de muita gente que gostaria de contratar, inclusive, o IDHE. Claro. Excelente pergunta. Todos os treinamentos do IDHE, ele passa por um processo, uma curadoria de PNL. Como essa curadoria? O PNL, ele participa de um processo de aprendizado. Toda apresentação que a gente faz, ela tem que atingir 3 sistemas que a gente chama de sistemas representacionais, que é o foco principal do PNL, que é o auditivo, visual e sinestésico. A gente tem que atender todos esses 3 sistemas para abranger o maior número de público possível. Então, o que a gente faz? Todas as nossas apresentações, nós transformamos as apresentações de acordo com esses 3 sistemas, para que atenda a Paula, para que atenda a Maria, para que atenda o João. Então, às vezes a Paula é auditiva, às vezes o João é sinestésico, às vezes o José é visual. E nossa apresentação ela tem que atender os 3, ou seja, temos que dar exemplo do visual, exemplo do sinestésico e exemplo de auditivo. Quando você está falando de apresentação, é aquela apresentação que a gente vê... Normal, no slide, não tipo só. Aqui, não assim, só. Então, não só. Como você mesmo falou agora, linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal também é a transformação da postura, a fisiologia do apresentador. Então, a fisiologia do apresentador ele também tem que ser coerente com a apresentação que ele está dando. Se não for coerente a apresentação, consequentemente, o público vai perceber. Um exemplo disso, por exemplo, se eu estiver fazendo uma entrevista se vocês estiverem fazendo entrevistas de emprego e uma pessoa vai para a entrevista de short, seria isso? Não necessariamente. A parte de vestimenta não entra no PNL. A parte de vestimenta de recrutamento de seleção, não. Mas a forma que você questiona o entrevistado, sim. Porque à medida que você vai captando através de perguntas qual é o sistema representacional que aquela pessoa que está aqui na sua frente, a forma que ela trabalha na mente, é muito mais fácil de você você ter uma empatia com ele e a informação que você
você está pretendendo ter dele, vai ser muito mais fácil dele informar. Então, a depender das perguntas que você faça, nós temos sempre no nosso recrutamento algumas perguntas iniciais que vai conduzir para que lado de sistema a gente vai atingir. Se é no sistema visual, se é no sinestésico ou se é no auditivo. Praticamente. Porque tem gente que se você vai fazer algumas perguntas aqui e ela é sinestésica, então a gente vai atender para as perguntas que o recrutador vai dizer, como é que você gosta de fazer no seu dia a dia de trabalho? Como é que você gosta de fazer isso? Então, ações que demandem uma parte de tato, uma parte que ela vai manusear e tal. Se for visual, como é que você se visualiza na empresa se vê na empresa daqui a algum tempo? Como é que você... Então, as nossas perguntas, elas são indicadas dependendo das perguntas que a gente faz no começo, para saber se ela é visual, auditivo ou sinestésico. Perfeito. E isso também passa pelo poder de persuasão. Sim, principalmente. Então, para um setor de vendas, por exemplo, sim, ou setor de marketing, por exemplo, que é o meu caso, é crucial. Toda pessoa persuasiva, necessariamente, se ela não tiver conhecimento de PNL, ela tem uma prática de PNL, ela tem a metodologia, mas ela não sabe. Ô, Ítalo, sua esposa sabe disso? Ela sabe. Lá em casa tem muita confusão, porque quando em diversas discussões que a gente começa a conversar e ela vê que eu estou parando e eu estou analisando, ela já me xinga dizendo, não, pare de me analisar. Então, para você ter noção, a confusão é grande. Como ela sabe que eu analiso, aí ela faz esse questionamento. Ela manda parar. Ela manda parar. Porque eu estou o tempo todo analisando, porque isso é importante a sua pergunta, porque o PNL não só serve para o mundo empresarial, como você mesmo disse, inclusive do relacionamento. Diversos relacionamentos, seja empresarial, seja funcional, seja amoroso. Às vezes eu, Ítalo, sou sinestésico e sou visual. Minha esposa é auditiva e sinestésica. Então, muitos conflitos que tem em relacionamento é porque você que é auditivo, você que é sinestésico e visual, quer impor que aquela pessoa atenda o sistema representacional que você entende. E é totalmente diferente do dela. Acaba havendo esses conflitos por causa disso. Porque ela entende as experiências dela de vida, a experiência dela que ela tem do mundo é diferente da minha experiência. Então, existe essa confusão. A partir do momento que você sabe que aquela pessoa ela tem ela entende de uma forma diferente, você começa, de duas uma, para você ser empático com ela, você começa a entrar no sistema representacional dela. Ou, se você não quiser entrar no sistema representacional dela, você de alguma forma ou outra, se você quiser criar embate, você simplesmente continua no seu. Continua, só que você não vai conseguir dela a informação que você precisa. Até porque você está passivo ali. Exatamente. Isso acontece muito, principalmente nos ambientes de trabalho. Eu vou dar só um exemplo aqui para você em ambientes de trabalho, que com certeza você já viveu. Você já teve papel de liderança em algumas empresas? Sim, ponto. sim. O que acontece? Em algumas empresas, a gente acaba tentando ensinar para os nossos liderados de uma forma que a gente entende que ele deve entender. Por exemplo, você é sinestésico, você é visual e sinestésico. Você pega aqui, ele vai ensinar, ele bota para ele um tablet, que ele nunca viu um tablet na vida. Você vê aqui, você vai fazer isso, você vai mexendo no tablet, vai mostrando para ele, e ele vai dizendo assim. Só que o sistema dele é auditivo. E o que acontece? Ele não vai captar, ele vai dizer, não estou entendendo. Aí você diz, rapaz, veja aqui, eu estou mostrando aqui para você, eu estou clicando, funciona assim, assado, tal. E ele vai dizer, eu continuo sem entender. Quando você para ele, diz, não, vamos tirar isso aqui. Vamos conversar. Olha, é isso. O tablet é isso. Você começa a trabalhar com ele no sistema representacional dele, ele vai dizer, agora eu entendi. Por quê? Porque, a princípio, eu estava tentando impor para ele o meu sistema representacional, onde ele não atendia. Isso acontece diversas vezes, mas ele vai dizer, não estou entendendo. Eu não estou entendendo, mas eu não estou entendendo. Não vai entender mesmo. Você vai encontrar essa barreira porque não vai entender. Agora, a partir do momento que você está ali no dia a dia trabalhando com aquela pessoa e você começa a entender como a mente dela funciona, qual é o sistema representacional dela, que ela funciona, você começa a lidar com ela no dia a dia de forma muito mais eficaz, e a empatia nesse processo é fantástica. Ô, Ítalo,
mais uma vez, voltando para a parte de vendas, porque aí a minha cabeça explodiu de ideias aqui, de dúvidas. Pensando numa vendedora ou vendedor que acaba de conhecer o cliente, né? Sim. O cliente chega, vamos pensar meia, estou comprando meia. É. E aí, é preciso utilizar técnicas, então, para você conseguir fechar aquela venda e você conquistar o seu cliente. É como se fosse uma relação de início de namoro, vamos dizer. Então, você precisa ter algumas técnicas que você adquiriu lá no treinamento, que a gente falou anteriormente, para entrar no mundo do cliente. Seria isso? Sim, claro que sim. Algumas perguntas, normalmente são vendedores que têm conhecimento de PNL, grande parte deles tem, eles fazem perguntas iniciais que demandam justamente qual sistema representacional que aquela pessoa atue, que ela trabalhe. Por exemplo, você falou em meia. Então, algumas pessoas, quando você visualiza que a pessoa está pegando a meia, ela vai perguntar se você gostou da textura da meia. Ela diz, gostei da textura, mas não gostei da cor. Aí você vai dizer, poxa, se ela gostou da textura, já deu uma ideia que ela é sinestésica. Não gostei da cor, mas eu posso apresentar outras cores para ela, ela vai dizer, não, a cor para ela não vai fazer muita diferença, mas a textura fez. A textura por quê? Porque a textura vai lhe dar também, ela vai dizer, não, gostei da textura porque também eu sinto muito frio e de certa forma vai me dar um calor, ela é mais sinestésica. Quando você começa a fazer algumas perguntas para elas e ela vai demonstrando que ela tem uma linha de raciocínio para a sinestesia, consequentemente você vai tentar vender para ela coisas mais textuais, mais palpáveis. Se você pode me entender. Agora, se ela dissesse, não, para mim tanto faz a textura, o que eu gosto é da cor. Aí você já vai entender, eita, ela está tendendo para o visual. Aí você começa a apresentar para ela outros tipos de meia, com outras cores, mas não se preocupando mais com a textura. Aí você vai entendendo como é que a cabeça do cliente funciona. Isso funciona muito com venda de carro também. Perfeito. Isso acontece muito com venda do carro. Quando o cliente chega para comprar um carro, ele chega e diz, a pergunta do vendedor é, o que é que você procura num carro? Ele diz, procura um carro confortável. Opa, confortável, sinestésico. Aí, confortável? Mas como assim o conforto? Não, conforto, eu gosto de conforto, com cheiro de novo, sinestésico. Aí o começa a dizer, não, o som do carro lhe interessa? O som do carro tem que ser um som alto? Não, para mim tanto faz. Aí você descarta auditivo. Um bom vendedor, ele vai fazendo uma composição de informações para dizer, esse já não vai te atender, vamos buscar outro. Porque esse, aí ele já vai começando, aí a empatia do cliente começa agora. Porque ele já vai começando a construir o raciocínio para dizer, ele já não segue essa linha, ele segue essa, então eu vou procurar um carro melhor para ele. É muito mais fácil dele vender, sabendo como a cabeça do cliente funciona. Agora, interessante, porque os empresários, ou os líderes, quem detém o poder de contratar profissionais como você, como o IDHE, né, o Instituto, para investir nos liderados, precisam ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de investir nos funcionários, porque se você não investe, ninguém vai ter esse conhecimento. Você está passando aqui uma gota do conhecimento, que precisa ter continuidade. Eu estou aqui pensando, eu disse, rapaz, é muita prática também, porque o vendedor está ali todos os dias, né? Lidando com os clientes que estão chegando. Mas para eles chegarem nesse nível, primeiro eles precisam adquirir o conhecimento. Então, existe ainda alguma resistência enquanto aos empresários ou liderados de adquirir esse tipo de produto do PNL? Existe porque eles acreditam que a cultura tem que existir conforme a cabeça deles e não como deve ser, entendeu? Eles querem impor o que está na mente, o que está na cultura da empresa. Só que se eles enxergarem as grandes empresas hoje não. Eu posso lhe dar um exemplo o PNL existe desde 1970. Então, as grandes empresas, as grandes corporações já trabalham com PNL todo santo dia. Walt Disney, Apple, Amazon. Até você acha, mas Amazon, poxa, internet? Sim, internet. A experiência do cliente, indo agora para o lado da experiência do cliente, que a gente chama também de jornada do cliente, tem que ser de ponta a ponta. Então,
do momento que ele disponibiliza para você um portal, ele tem que, o cliente ele tem que ter a qualidade da informação, ele tem que ter uma boa imagem, ele tem que ter um feedback rápido do site. Então, isso é coisa essencial. A jornada do cliente é de ponta a ponta. Qualquer canal de comunicação que exista com o cliente, seja uma pequena empresa, pode ser um mini supermercado, até um Leroy da vida, deve prestar atenção em todos os canais de comunicação com o cliente. Todos, independente do tamanho ou do esforço que o canal exija. Seja via marketing, seja rede social, seja telefone, seja WhatsApp, qualquer um. Porque do mesmo jeito que qualquer um desses canais vende o produto, pode também, se der errado, já pode perder o cliente. E você sabe muito bem que os estudos dizem que um cliente que esteja decepcionado com a empresa, ele propaga para mais 9. E um que esteja alinhado, ou que goste da empresa, ele faz a propaganda para 3. Então, essa proporção é verídica. Então, pra você ter noção... E injusta, né? Até. Injusta. Eu digo que é injusta. É uma pergunta interessante que você fez agora. Eu digo assim, até uma vez eu estava conversando com uma pessoa e digo assim, você acha que o cliente tem sempre razão? Eu faço essa pergunta quando a gente vai fazer um recrutamento de seleção para cargos elevados, com gerência de regional, por aí vai. Eu faço essa pergunta, você acha que o cliente tem razão? Quando a pessoa me responde, diz, nem sempre. Eu digo, por que nem sempre? Aí ele diz, não, porque nem sempre, porque às vezes o cliente, normalmente eles dão um exemplo da vida, exemplo do que acontece com eles normalmente. Já aconteceu com um cliente, chegou assim, tal, e minha equipe tinha feito tudo certo e eu briguei com o cliente, e eu disse, você brigou com o cliente? Eu digo, você brigou com o cliente, beleza. A sua equipe, você foi pavão, você defendeu, mas o seu cliente você perdeu. Ele disse, não, mas o cliente estava errado. Eu disse, olha, cliente sempre tem razão. Não é a sua razão, é a razão dele. Quando o cliente briga com você, quando ele chega para você e diz, não concordo com isso, não gostei disso, não sei o que, ele está na razão dele. Eu não perguntei se é a sua razão ou a razão dele. Eu perguntei, o cliente sempre tem razão? Aí você disse, não. Eu disse, não, tem, ele sempre tem razão, porque a razão é dele. Cabe a você tentar mudar a razão, a impressão que ele tinha do produto ou do serviço ou da empresa. Você tem a obrigação de fazer isso e não repelir o cliente naquele momento. Isso é que é um problema. Hoje em dia, isso é muito comum, entendeu? Voltando só ao que eu estava falando para você, que muitas empresas há muitos anos trabalham com PNL. Algumas nem sabiam que existia PNL. Por quê? O que aconteceu? Richard Bandler e John Grinder, que criaram a PNL, eles fizeram nada mais de nada menos do que colocar isso num método. Tá? Num método. Mas isso já existia. Vou te dar um exemplo. Prático, bem simples. Você toma Coca-Cola? Sim. Você gosta de Coca-Cola? Sim. Quando você assistia a propaganda Coca-Cola, quais eram as propagandas da Coca-Cola que mais te chamavam a atenção? O que está vindo agora é a do Natal. O que acontecia? Todas as propagandas da Coca-Cola, ela segue o mesmo roteiro, o mesmo tipo de situação. O que acontecia que batia você olhava para a propaganda da Coca-Cola e já dava vontade de tomar Coca-Cola? Rapaz, aquela latinha, ou a lata, molhadinha assim, que dá aquele desejo de tomar Coca-Cola. Vê só, lata molhada, o clique da abertura. Aí você vê assim, lata molhada, com aparência de gelada, sinestésico. Abriu a Coca-Cola, aí você... Auditivo. Tomou a Coca-Cola, aí você vê você escuta até né? Os goles entrando. Sinestésico. Eles trabalham. E o visual é sempre alguém tomando, alguma pessoa bonita, alguma pessoa que chama a atenção. Isso é o visual. Então, eles já trabalham isso desde que Coca-Cola é Coca-Cola. Não é agora, é recente. Então, todas as propagandas deles, eles tentam atender todos os públicos de sinestésico, auditivo e visual, para você ter noção. Mas não só eles. Todas as grandes empresas, se você a partir de hoje, eu acho que você vai fazer isso. Todas as propagandas que você visualizar dessas grandes empresas na televisão, eu já estou tentando aqui me você lembrar. vai dizer assim, rapaz, o Ítalo tem razão. Olha para aí, sinestésico, auditivo e visual. Sinestésico, auditivo e visual. Eles vão atender, porque tem que atender.
Todos eles. A Apple faz muito isso, porque a Apple começou a trabalhar agora não, há muitos anos atrás, depois de imersões e imersões de PNL, a colocar o produto em exposição. Isso foi o start que mudou a vida da Apple. Para poder mexer. Para você mexer, para você ouvir, você pode tocar no produto, você pode sentir ele, você pode ouvir, vê-lo como funciona. E interessante, porque a Apple, ela não vende o produto, né? Ela vende a experiência. Então, a partir do momento que ela deixa o produto ali à mostra, que você tem a oportunidade de tocar, você já teve a experiência, achou o máximo, então a probabilidade de você comprar é muito maior. Hoje em dia, a gente chama de economia da experiência. Hoje em dia, se você não está preocupado com a economia da experiência, você já está ultrapassado. Vão ganhar de você, não tem como. Vão ganhar de você. Ou você se preocupa 100% com a experiência do cliente, ou você vai ficar para trás. Eu sou completamente a favor da experiência do cliente. Eu vendo muito isso em todos os sentidos. Só um parênteses voltando um pouquinho em relação ao marketing digital. O marketing ele é marketing, como você disse, desde que a Coca-Cola é Coca-Cola. O marketing digital ele é só mais um braço do marketing e ponto. Né? E dentro do marketing digital a gente tem vários produtos como a rede social, o trabalho em rede social, mas a gente tem mala direta, e-mail marketing, enfim, diversos produtos. E tratando de rede social, existe exatamente esse trabalho, né? As empresas infelizmente não estão preocupadas em trazer apresentações como essa, de que você olhe uma postagem, por exemplo, ou que você tenha uma estratégia com essas três sensações, né? De que você bata o olho, é o visual. É uma pessoa, o seu segmento, né? Bem vestido, que represente um empresário, um liderado, ou o próprio líder, que você consiga ouvir uma música que te leve àquele ambiente, né? E até mesmo a parte sensorial, né? Que é você sentir de fato. Para além disso, na rede social, quando você apresenta todas essas estratégias, você aumenta o seu engajamento. E para uma pessoa que não quer vender, por exemplo, você tem um alcance muito maior. Então, você consegue aumentar seguidores. Se você quiser vender, você está à frente de vender. E se você prova que você tem essa preocupação com a experiência do cliente de ponta a ponta, porque a experiência do cliente, como você falou, ainda tem o pós-compra, né? Então, se você tem essa experiência, você falou dos cliques, que eu achei fenomenal. Eu lembro, assim, de um case de cidades inteligentes, em que algumas prefeituras estavam competindo para ver qual era a cidade mais inteligente. E um dos critérios era quantos cliques os cidadãos davam para chegar até onde eles queriam chegar. Então, se eu quero emitir minha guia do IPTU, quantas vezes eu tenho que clicar no site para chegar na guia? Então, isso era um critério. Você falou dos cliques, né? Então, é uma comunicação muito rápida, tudo muito veloz. A satisfação do cliente, a experiência que o cliente tem naquele ambiente, né? Então, se você não está preocupado com isso, como você disse, você está ultrapassado. Totalmente. Então, assim, o cliente, ele tem razão. E ele tem razão principalmente para ele ser visto no topo. É ele quem vai sustentar a empresa. A gente não está aqui para ser hipócrita e dizer que, bichinho, lógico, o caba tem que ser o pavão lá para a sua equipe, tem que defender a sua equipe e tudo, mas quem vai sustentar a empresa é o cliente. É o cliente. Então, é para ele que a gente trabalha, né? Mas fazendo um paralelo a isso, Ítalo, o liderado, ele também tem que ter uma visão de dono de empresa. Sim, com certeza. Concorda? E o que é que isso muda no comportamento do liderado para que ele tenha uma produtividade maior? Olha, o liderado em si, ele é reflexo do líder, né? Ele é reflexo do líder. Então, eu não tenho como falar do liderado sem falar do líder, certo? O líder, ele deve ser o exemplo, principalmente falando de PNL,
deve ser o exemplo, tanto na área de vendas, na área comercial ou na área operacional, em qualquer uma das áreas que ele trabalha. Então, só para contextualizar. Isso é um pouco de comportamento humano também? Essa questão do liderado, se o liderado tem que ser o líder, tem que ser exemplo. Ele tem exemplo que trazer de pessoa, exemplo de valor e exemplo de técnica também. Perfeito. Exemplo de técnica também. Perfeito. Então, ele não é muito difícil, ele não tem como cobrar se ele não tem um conhecimento preliminar. Então, ele tem que ser, o líder ele tem que ser justamente um pavô, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender de tudo um pouco. Tem que saber do que está falando. Indo para o PNL em si, associando PNL e liderança, o importante que você falou nas redes sociais é que hoje a gente não pode ficar distante da rede social. Muito pelo contrário, a gente não vive sem rede social hoje. Não vive sem rede social hoje. O que eu posso dizer para você sobre rede social e PNL, as coisas estão mudando muito, saindo um pouco do presencial e um pouco para o digital. Mas também, à medida que a pandemia serviu para isso. E agora as coisas estão voltando aos poucos para o presencial. Grandes empresas hoje estão até saindo um pouco do home office, estão voltando para o presencial. Por quê? Porque o relacionamento humano, ele deve existir. Deve existir sempre. Por quê? Volto a dizer, o calor humano é o que faz com que as pessoas, os colaboradores, gerem ideias, gerem sinergias para poder justamente criar novidades e ideias para as empresas evoluírem. A rede social e o PNL também estão associados. O PNL também deve estar intrinsecamente associado à rede social. Por exemplo, o Instagram hoje, você sabe mais do que eu, muito mais do que eu, o que gera mais engajamento são os reels, né? Os reels. E os reels nada mais é uma contação de história. Perfeito. Contação de história. E o que gera mais experiências no cliente do que contação de histórias? Não existe. Não existe nada nesse mundo que gere mais impacto do que histórias e metáforas. Porque os clientes eles começam a viver o ambiente, viver a história do outro que ele está assistindo. Tem gente que fica horas e horas só no Reels. Só no Reels. O importante é dizer o seguinte, que mesmo no Reels, você também tem que se preocupar com o tipo de sistema representacional que o cliente que você quer atingir, que o público que você quer atingir atende ou entende. Um exemplo disso é que, um exemplo que eu gosto de usar muito, que hoje os comediantes de stand-up comedy é a bola da vez hoje em dia, a bola da vez. Então, eles contam histórias o tempo todo. Difícil você saber o que é verdade e o que é mentira. É mesmo. Mas o cérebro, ele não está preparado para fazer essa distinção. Por quê? Vou te explicar. O cérebro, ele é atemporal. Então, muitas histórias contadas por essas pessoas, tanto pelos comediantes ou por pessoas que gostam de contar histórias mesmo e que tem uma autoridade nas redes sociais, eles contam histórias e na grande 80%, 90% das vezes você já viveu essas histórias até os seus 23 anos de vida. Então acaba que tem aquela conexão. A conexão. O cérebro é atemporal. Ponto. Ele não tem ideia. Quando você conta a história para ele e ele vai recordar um momento que viveu muito parecido com o que você está contando, o que ele viveu quando ele tinha 15 anos, todas as sensações, todas as dores, todos os traumas que aconteceram naquele dia, naquele exato momento, vem tudo à tona. Porque o cérebro é atemporal. Ele não vai dizer, tem 20 anos isso. Não. Ele vive tudo como se fosse hoje. Então as histórias, elas impactam, principalmente no PNL, por causa disso. Porque quando você constrói, fala da casa da avó,
o cheiro do cuscuz da minha avó. Se eu falar para você o cheiro do cuscuz da minha avó hoje, eu vou sentir o gostinho, a sensação do cheiro da minha avó. Morreu tem 20 anos. É por isso que eu estou dizendo, o cérebro é atemporal. Então, toda vez que você for construir histórias para o seu público ou para o público das redes sociais, construa lembrando, as pessoas se conectam por histórias. E principalmente, se você puder encaixar todos os 3 sistemas representacionais nessas histórias, mesmo que seja uma história inventada ou parte dela, insira a PNL através dos 3 sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Porque sempre vai atingir alguém. Sempre. Então, interessante que eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. Ainda não sei se foi ao ar no meu Instagram, mas que eu falo assim: quer uma dica? Conta história. Porque a história vai atrair o seu cliente. Não é à toa que as novelas e séries fazem tanto sucesso. Até falei isso e até aparece a série Friends, que é uma série antiga, mas se você botar hoje, muita gente tem conexão com a série. E aí você também falou de analogia, porque a gente acaba se identificando. Antes de pensar no PNL, né? Estou falando da estratégia em si de rede social. Quando a gente conta a história, e você está corretíssimo, o Reels, e acrescenta ainda mais. Mesmo aquelas postagens estáticas, a gente está contando a história. Ainda que com o passar do tempo, né? A gente, ao contar uma história, as pessoas se identificam tanto, como você falou. Por conta disso, o cérebro ele é atemporal, mas a imaginação começa a trabalhar. E aí você conquista aquela pessoa que está ali na sua rede social. E para o meu trabalho, isso é sensacional, porque a pessoa ela vai ficar mais tempo na sua rede social. Então, ela se envolve naquela história, vai ficar mais tempo e vai aparecer mais conteúdo para ela do meu cliente, do cliente da Paula Zanelli. Então, se você está contando a história... E teve outro vídeo que eu gravei ontem, inclusive, que eu começo a dizer assim: olha, imagina esse cenário, não sei o quê. Um cenário maravilhoso. Porque eu quero levar o meu público àquela sensação de paz. E depois eu começo a dar uma sensação de bagunça, para voltar à sensação de paz, né? E vender o que eu quero. Entendi. Então, eu começo a levar o meu cliente para esse nível. E aí, você trazer a PNL para o Reels, que o Reels, ele é entregue, como você disse, é o que mais tem alcance, implantar o PNL nessas situações, a tendência de você explodir é muito maior. Muito maior. Então, se alguém tem alguma dúvida, e existe a estratégia também de você viralizar, né? Assim, com algumas situações. Por exemplo, não revele logo o seu conteúdo. Fique ali, retenha o seu público nos 3 primeiros segundos, guarde o segredo, mantenha o segredo e revele no fim, para você manter a pessoa ali, porque a pessoa vai ficar curiosa até o final. É o gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade. Mas esse gatilho da curiosidade, ele pode ser de diversas formas, e um deles é a imaginação, contando história. Então, o que eu digo a todo mundo: conte história. Pelo menos eu tento fazer com todos os meus clientes. Vamos contar história, porque as pessoas tendem a se conectar e a se colocar no lugar, né? Como você falou, a história do cuscuz, sua avó morreu há 20 anos, mas você está naquele tempo, né? Porque é atemporal. Pra você ter noção de como é importante essa parte do cérebro ser atemporal, inclusive os traumas. Os traumas do passado, as terapias, às vezes tem gente que gasta 10 anos, 15, 20 anos fazendo terapia para curar traumas que ocorreram quando tinha 5 anos de idade. 3, 4, 5 anos de idade. Faz hipnose, hipnoterapia, faz tudo. Terapia, você... Acho que uns 5, 6 anos, às vezes o psicólogo, o terapeuta nem lembra, nem consegue atingir o trauma da pessoa, justamente porque ele não consegue entender que aquilo é atemporal. Ele tem que tirar o trauma da pessoa tentando fazer uma ressignificação daquele trauma que aconteceu. Aí, às vezes, você fica revivendo, causa mais dor do que tratamento, para falar a verdade. Porque o cérebro é atemporal, ele revive
tudo o que aconteceu naquele momento. É incrível como ele é atemporal. Então, é isso que não tem como você tratar, ou como você, até o PNL mesmo, o PNL ele atua muito na terapia, na psicoterapia. Então, não tem como você fazer a psicoterapia para tratar esses traumas se você não ressignificar aquele trauma que aconteceu quando você tinha 5 anos, 6 anos de idade. Não tem como. Isso reflete no hoje, numa pessoa do hoje, depois de 30 anos. É incrível, justamente por isso. Ele é atemporal. Eu digo que o cérebro é burro. Você tem noção? O cérebro é burro. Porque ele não tem noção do que aconteceu há 25 anos atrás. Para ele é hoje. Para ele é hoje. E isso é importante. Ítalo, para a gente falar sobre o sistema representacional, como é que ele entra no PNL? Se você puder explicar aqui para a gente. Olha, é a parte, eu acredito que seja uma das partes mais importantes do estudo da PNL, tá? Por quê? Como é que nós somos frutos, eu, você, o nosso público que está aqui vendo a gente, nós somos frutos das nossas experiências. Todos os nossos comportamentos de hoje, nossos valores, nosso caráter, são frutos das nossas experiências vividas durante uma vida inteira. E essas experiências que a gente viveu e que está na nossa memória, eles vieram no meio externo para o meio interno. O meio externo através de quê? Dos 5 sentidos, certo? Como é que você capta as informações e as suas experiências que você vive? Pela audição, visão, tato, olfato e paladar. Ponto. O que a PNL trouxe? O que a PNL fez? Eles entenderam o seguinte: não precisa necessariamente dos 5. Eles resumiram em auditivo, visual e sinestésico. O sinestésico, ele abrange todos esses outros, que é o tato, o auditivo e o olfativo, por entender que isso se trata mais de uma parte de corpo, de tato, para além disso. Então, eles resumiram nessas três condições. Então, todas as informações que vem do mundo externo e trabalha no nosso interno, ele vem através dessas 3 sensações, desses 3 sistemas sensoriais, que é auditivo, visual e sinestésico. Só para você entender. Então, tudo que vem de fora, ele processa internamente no cérebro e sai através da linguagem, seja na linguagem verbal ou na linguagem não verbal. Ele processa internamente. Então, isso é importante para a gente entender o seguinte: como eu acabei de dizer, nós somos frutos de nossas experiências. Você concorda comigo que eu vivi experiências totalmente diferentes das suas? Sim, com certeza. Concorda comigo? Concordo. Totalmente diferentes. Então, a partir do momento que eu sei que as minhas experiências foram totalmente experiências diferentes das suas, consequentemente, eu não entendo o mundo do mesmo jeito que você. Sim, verdade. Concorda comigo? Concordo. Então, a partir do momento que eu entendo e compreendo que a outra pessoa viveu um mundo de experiência justamente diferente da minha, eu passo a entender que eu não posso obrigar que a outra pessoa tenha os mesmos comportamentos que eu tenho. A partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente passa a respeitar o outro como ele é e as experiências que ele teve. Sim. Então, sabendo disso, a gente começa a entender também a vida dos clientes. Perfeito. Por quê? Às vezes, como vendedor, eu quero impor uma forma de vender contando com as experiências que eu tive na minha vida e com as minhas experiências de trabalho. E o cliente, ele viveu experiências totalmente diferentes da minha. Consequentemente, ele vai entender de formas totalmente diferentes. Cabe a mim respeitá-lo como cliente e tentar o máximo possível entrar na mente dele com base nos meus conhecimentos técnicos. Eu tenho que respeitá-lo como pessoa. Isso funciona também no relacionamento amoroso, isso funciona também no relacionamento profissional. A partir do momento que eu sei que meu colega, que viveu uma experiência diferente, ele tem formas de aprendizado diferentes, ele tem diferentes habilidades da minha, eu passo a respeitá-lo como pessoa e dizer assim, não, cabe a mim respeitá-lo como pessoa e vamos trabalhar em conjunto para ver se a gente consegue alinhar. Então, é isso que eu queria deixar o ponto. Então,
essa praticamente é uma das bases da PNL, são a forma que a gente estuda, como as experiências trazem para a gente e a gente transforma isso numa linguagem, na comunicação para o meio externo. Na comunicação e também como reverter isso em prol do seu objetivo. Né? Você sabendo as técnicas, por isso que eu estou dizendo, o PNL é tão importante que você se conhece, como você consegue conectar de forma mais fácil com o outro. Porque você tem as técnicas. Se você tem as técnicas, você sabe que ela tem uma experiência diferente da sua. Cabe a você, já que você quer conquistar, ou quer você. Isso é no namoro. Você quer conquistar outra pessoa, você vai conectar com as experiências dela. A partir do momento que você vai impor as suas experiências, isso já vai dar errado. Tem que haver a conexão. Isso a gente tem algumas pessoas que chamam isso de empatia. Para o coach, chamam isso de empatia. A empatia, tem gente que diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas você não tem como se colocar no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro. Exato. Porque as minhas experiências foram diferentes das suas experiências. Jamais eu vou conseguir me colocar no seu lugar. Então, eu me lembrei de campanhas que tem assim, por exemplo, estupro, né? Às vezes tem muita campanha na televisão. Aí você vê pessoas dando depoimento e até jornalistas famosos chegando e dizendo: eu imagino o que você passou. Eu sei o que você passou. Me dói. Não, você não imagina. Você não passou. Você pode até deduzir. Mas sentir, de fato, é impossível. No PNL a gente diz: eu entendo perfeitamente sua situação. Quando você diz eu entendo perfeitamente sua situação, você conecta com ele e diz assim: poxa, ele entendeu o que eu estou sentindo. Ele não está, jamais ele está querendo dizer, eu imagino, você não imagina nada, você não passou por isso que eu passei. Verdade. Você está certíssima. Isso acontece muito. Político, olhe, eu nem deveria dizer isso, mas políticos, eles têm PNL, treinamentos de PNL, de manhã, de tarde e noite. De manhã, de tarde e noite. Por que você acha que político consegue convencer toda uma nação? É a venda deles, né? Venda deles. Todos os treinadores de políticos, todos são formados em PNL. Todos são formados em PNL. Perfeito. Muito bom. Vou fazer PNL mesmo. Não, é sério. Assim, a gente... como eu falei, né? O conhecimento é muito raso. As pessoas... Você falou assim, eu sou um apaixonado por conhecimento. É uma pena que nem todo mundo queira investir, nem todo empresário queira investir em treinamentos como esse de programação de neurolinguística, porque é um poder tão grande que eles vão ter que chega até a ser... Algumas pessoas podem até me criticar pela palavra que eu vou usar, mas chega até a ser burrice de você não investir nisso, porque você está perdendo dinheiro. Você está perdendo de aumentar o seu lucro, de levar satisfação para os seus colaboradores, de melhorar o ambiente organizacional, porque a partir do momento que você entende o que o outro está passando ou acontece, você evita assédios morais, por exemplo. Veja quantos assuntos nós percorremos aqui com o tema. Né? Que bastaria o empresário, o líder, que ainda tem o poder de assinar o cheque e de investir nisso, né? Contratar uma empresa especializada, um profissional capacitado para fazer isso. E outra coisa, na rede social, por exemplo, no mundo digital também. Vamos lá, o compre batom, né? Quantas vezes é uma propaganda antiga, ultrapassada, eu ia falar, mas de jeito nenhum, antiga. Que PNL pura, tá? PNL pura. Né? Que se você trouxer para o mundo de hoje e fazer uma analogia com o político está ali. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Só que ele não está vote em mim, vote em mim. Ele está contando uma história para que a pessoa vote nele. Contando história, abraçando o povo, tocando, ele está falando, ele está se articulando, ele tem uma boa tonalidade de voz, ele tem uma construção de voz, de tonalidade que penetra na audição do auditivo. Então, eles são
são PNListas absurdos. Os políticos são. Eu gostei do exemplo que você deu, rapidinho, só para contextualizar. Não, aqui acaba o tempo e a gente ainda fica. Ah, é? O Júnior... Só para contextualizar, que você falou das empresas. Veja, algumas pessoas têm uma ideia de que é um investimento alto. Não é investimento alto. PNL não é investimento alto. Muitas vezes não é. Por quê? Às vezes a consultoria de PNL, a gente acaba captando todas as informações do mundo corporativo daquela empresa e a gente só acaba mudando processos. Então, mudar processos é o investimento mais barato que existe. É o investimento mais barato que existe. A partir do momento, vou dar um exemplo de uma grande empresa que a gente prestou consultoria. A partir do momento que você modifica, inclusive, a gente chama de visual, né? A visualização dos produtos, o tipo de produto material onde a disposição dos ambientes onde eles estão, você consegue também atender os públicos auditivos, sinestésico e visual. Um exemplo, às vezes você está entrando hoje em dia você entra numa Renner da vida, a Renner aqui, primeira coisa que você entra quando você entra na Renner, o cheiro. Eles agora estão botando perfume em todo lado, né? Quando você visualiza, a primeira coisa que você vê é aqueles perfumes todos na sua frente ali, um bocado. Exato. Luz. Que leva você a olhar para lá. Roupas, você pode tocar nas roupas, você pode sentir, você pode provar. Então, todas as empresas, eles estão seguindo para o PNL nessas 3 linhas que eu estou dizendo para você, auditivo, sinestésico e visual. McDonald's, que inclusive tem um borrifador do cheiro da batata frita. Por que você acha que aquele cheiro da batata frita fica no shopping inteiro? É, verdade. Por que você acha? Por causa disso. Ele aciona dispositivo no cérebro, que vai fazer com que você vai comprar. Você não consegue fugir disso. Você não consegue fugir disso. Você penetra nas experiências do cérebro. Dificilmente você não vai comprar. É muita briga no cérebro para você desistir daquilo lá. Aí você vai, propaganda do Burger King. Tem uma história? Tem. Várias histórias. Mas sempre tem o som da batata mastigando. O som da batata mastigando, o cérebro diz, eu preciso dela. O outro mordendo um hambúrguer, eu preciso desse hambúrguer. Um hambúrguer bonito. A gente sabe que quando chega lá, o hambúrguer não é tão bonito assim, não é? A experiência do cliente começa certo e termina errado. Mas vamos lá, vamos para frente. O certo é você iniciar certo e terminar certo. Verdade. As empresas que estão iniciando certo e terminando certo, estão muito bem, obrigado, né? Agora, se o pós-venda dá errado, fica complicado. Mas estou dizendo para você, as experiências que você tem com os sistemas sensoriais é uma coisa impressionante. E é uma tendência. Se você não está preocupado, vou dar recado ali para você, se você não está preocupado hoje com a economia de experiência, com a experiência do seu cliente, você está ultrapassado. Você vai ficar para trás e vão passar por você. Vão atropelar você na realidade. O mercado ele já é muito competitivo. Já. E se você não está investindo nisso, aí você... E eu digo mais. Todo mundo assim, vai ser engolido pelo digital. Vai se você quiser. O digital, ele não dá a experiência do cliente no sistema sensorial completo. Ele não dá. O sistema sensorial, o digital, ele dá uma parte da experiência, que é a celeridade, a disponibilidade, o estoque fácil, o produto chegando na casa em tempo hábil, os 7 dias que você tem para trocar o produto, que ele vai tocar e vai mandar voltar. E quantas vezes o produto vem e você é uma decepção, né? Mas aí eles já pensaram tanto nisso, o digital já pensou tanto nisso, que você pode devolver. Então, só que eles não têm como atender todo mundo. Exato. Então, hoje, para você ter noção, até pouco tempo atrás teve uma feira internacional, uma maior feira mundial sobre o varejo. Foi nos Estados Unidos. E até um dos temas principais foi justamente o novo varejo,
sistemas, a gente falou, a economia da experiência, o investimento na experiência do cliente no varejo. Porque os grandes varejistas hoje no mundo estão preocupados 90% na experiência do cliente. Coisa que eles não faziam há tempo atrás. Só que eles começaram a ficar preocupados com o digital. Aí eles disseram, a gente vai perder para o digital? Não. Como é que a gente pode transformar isso? Na experiência do cliente. Só. Agora, se você não tiver uma experiência ideal, ele não volta. Você não consegue reter esse cliente se a experiência dele não for boa. E ainda tem a indicação lá dos 9. Se for negativa, vai para 9 pessoas. Vai para 9. Eu estava dando um exemplo para o meu sócio há pouco tempo, que ele disse assim, eu não vou para o shopping pagar 8, já começam as experiências negativas, eu pagar R$8 no shopping, no estacionamento, uma vez que eu vou lá comprar, disse, tá, tudo bem, você não vai, por que você não vai? Disse, eu vou pegar um trânsito para chegar lá, eu digo, tá, vou ver se eu consigo mudar alguma coisa na sua cabeça. Se eu disser para você que eu vou buscar você numa van, tá, e a van vai ter uma pessoa que vai lhe atender, vai saber antecipadamente seu nome. Como é que ele sabe disso? A experiência do cliente, eu já vou captar as informações antes. Eu vou lá e pego você. Quando chega na van, você está com uma pessoa atendendo você, sabendo o seu nome, com algumas degustações que você pode fazer, você vai acompanhando no trânsito, ele contando as histórias da empresa, ele vai contando, inclusive, captando algumas informações de você, qual é o ramo que você trabalha, o que você faz no dia a dia, ele vai conversando com você. À medida que ele vai conversando com você, a informação já, com tecnologia, já pode chegar no vendedor que já está na loja esperando. Isso acontece em hotel aqui, tá? Tem hotel que é assim. Hotel você já faz pelo nome, já faz tudo, toda a experiência. Aí eu digo, e você vai no trânsito daqui para o shopping, quando chega no shopping, você não vai pagar estacionamento, você já foi na van. Quando chega lá, você já vai ter um atendimento na porta. Quando chega lá, você já vai ser atendido pelo seu nome. Consequentemente, quando for atendido pelo seu nome, ele já vai dizer, ô doutor, falou o nome dele, né? Ô doutor tal, você foi bem atendido lá? Foi tudo bem? Beleza. Vamos agora vender aqui? Ele já consegue ter uma noção do que do que o colega que estava na van captou de informação e chega lá e já tem uma experiência de dizer, não, aí realmente eu compro. Desse jeito, se for desse jeito, aí eu compro. Porque eu chego lá, aí eu digo, e outra coisa, ele é do tipo que paga pouco, né? Que é econômico demais. Ele é canguinha. É canguinha. Eu digo, e o que você ia fazer? A primeira coisa que você ia fazer, eu fiz essa pergunta para ele. Depois que você passasse por essa experiência, que você agora há pouco você disse que não iria. Mas agora você está dizendo, não, realmente for desse jeito, eu vou. É difícil acontecer, mas for. Eu digo, é difícil, mas é plausível. É plausível. Você não pagaria caro, mas a primeira coisa que você ia fazer, não, eu ia pegar e falar para minha família. Quem é a sua família? Fulano, que é um empresário. Eu digo, fulano compra? Ele compra muito. Eu fiz, pronto. Multiplicou. Você pagou, você comprou, você passou por toda essa experiência e comprou uma camisa, uma cueca. Só que você gostou tanto da experiência, que você é uma pessoa negativa, né, nesse sentido, gostou tanto da experiência que você propagou para quem? Para as pessoas próximas a você que gostam de fazer de boas experiências. Aí o que ele vai fazer? Vai gastar R$3.000 na loja. Vai valer pelo que ele foi. Exatamente, vai valer pelo que ele foi. Ele quer passar pela mesma experiência. Aí ele, rapaz, assim realmente eu ia fazer, a primeira coisa que eu ia fazer propaganda da loja. Pois é, acabou de conquistar um cliente. É assim que as lojas estão fazendo. Eles estão transformando a experiência por completo. É óbvio que às vezes diminui um pouco da margem de lucro, diminui, mas você pelo menos retém o cliente e não só isso, você ganha todos os demais clientes que ele vai buscar para você. O boca a boca vai ser muito maior do que o investimento que você vai fazer naquele tipo de serviço, na divulgação daquele serviço. Com certeza. Ítalo, a gente tá com o nosso tempo encerrado. Que pena. Repare, tá vendo? Bate-papo tão bom. Foi bom. Conteúdo que até ficou sobrando, né? Que a gente precisa ter outro encontro e abordar. Claro, tem muitas coisas para discutir, inclusive na área de vendas, na área de liderança. Tem PNL em tudo, tem mais não. A gente já tem encontro marcado aqui e você vai ter que vir, né, que eu lhe pague na sua casa. Quais são as considerações finais, Ítalo? Paula, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre PNL, sobre conhecimento, de estar representando o IDHE, como eu falei logo no começo.
E eu só quero deixar bem claro o seguinte para vocês, principalmente para os clientes que estão nos vendo agora. Cuidem da experiência do cliente. Trabalhem a experiência do cliente, o mínimo que seja. Não precisa investir alto, pegue só a essência da experiência do cliente das grandes empresas. Se você fizer isso e transportar para o seu mundo, para o seu negócio, o investimento é baixo e a experiência é positiva. Consequentemente, você vai reter seu cliente. Não esqueça do seu cliente. Seu cliente, ele é prioridade. Se você puder escolher uma única coisa para o seu negócio se desenvolver, ou para você investir, vou investir no meu cliente. Faça um persona e invista no seu cliente. Só e somente só. Investir no seu cliente, você vai de trás para frente. Reconhece um cliente e tenta transformar toda a experiência dele de ponta a ponta. A gente chama de jornada do cliente. De ponta a ponta em todos os canais possíveis. Todos os canais que seu cliente está conectado. Seja no meio físico, seja no meio digital. Cuide de todos eles, porque basta um para a experiência negativa e tudo por água abaixo. E muito obrigado. E é isso. Pessoal, estivemos hoje com Ítalo Normandi, bate-papo excelente. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação boa que já pode ser colocado em prática, inclusive. Terminou de assistir esse episódio, já coloca em prática para não perder a oportunidade. E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. Foi?